A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos maiores vilões do Novo Testamento, chamado Herodes Agripa ou Herodes o Grande. E quem foi este homem? Esse homem governou a Palestina do ano 40 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. A história fala sobre os atos de maldade desse homem. A história registrar que ele matou a própria esposa. E a Bíblia ainda vai dizer que ele ordenou a morte de aproximadamente 2.000 crianças quando ele dá aquele decreto para que todo menino de 2 anos de idade para baixo fosse morto, porque chega ao seu conhecimento a profecia através dos magos que havia nascido um outro rei. Então ele dá um decreto para que se matasse as crianças, para que assim ele pudesse eliminar Jesus. E não houvesse assim outro rei no lugar dele, porque ele tinha sede de poder, ele tinha sede de continuar governando. Herodes descendia de uma família idumeia, que era aparentado com os árabes, porém haviam se convertido ao judaísmo. E por algumas articulações políticas e alianças, ele conseguiu chegar ao trono da Palestina. E antes de continuar, para já aguçar sua curiosidade, eu vou mostrar daqui a pouco a linhagem do rei Herodes, que está aqui na nossa nação, no Brasil. Existe uma linhagem agora do novo rei Herodes, e por incrível que pareça, ele está na nossa nação. Fechando parênteses, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque antes eu quero ler aqui um texto bíblico que vai mostrar o fim deste homem. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do verso 21, vai dizer assim: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O texto bíblico então vai mostrar que este homem, que esse governante, ele fazendo ali a sua prática, o seu discurso, ele passou a ser aclamado pelas pessoas como um Deus. E ele recebe aquela adoração. E por receber aquela adoração, Deus então envia um anjo que o fere ao ponto de levá-lo à morte. Mas o texto vai nos dar uma informação muito importante, que vai dizer aqui que a palavra de Deus, então, ela crescia e se multiplicava. E por que essa informação foi dada? Porque este governante, ele passou a ser um dos maiores perseguidores da igreja. A Bíblia diz, nesse mesmo livro de Atos, 12, verso 1, diz que ele perseguia fortemente a igreja. E no verso 2 diz que ele ordenou a morte do apóstolo Tiago. E no verso 3 também vai dizer que ele ordenou a prisão do apóstolo Pedro. Tudo aquilo que representava uma ameaça à vida dele, à sua forma de agir, todos aqueles que o confrontavam, ele perseguia, ele matava e ele mandava prender, como ele mandou aqui prender o apóstolo Pedro. E o relato da morte de Herodes é descrito pelo grande historiador Flávio Joséfo. Então Flávio Joséfo diz que a cada 5 anos havia um festival esportivo onde havia jogos em homenagem ao imperador Cláudio. Joséfo então ele descreve que neste ano, onde estava havendo essa comemoração, este festival, que Herodes ele vai até Cesareia participar desse festival em homenagem ao imperador. E ele vai dizer que no segundo dia deste festival, Herodes então vestiu as suas vestes reais, que eram feitas com fios de prata. E quando ele então adentra ali a arena e toma o lugar para fazer o seu discurso, e ali iluminado pelo reflexo do sol nas suas vestes, com aquelas vestes agora resplandecentes, ele começa a fazer seu discurso e as pessoas começam a adorá-lo como um Deus. Ele então recebe aquela adoração e é exatamente o momento que o anjo do Senhor é enviado para tocar em Herodes e feri-lo. E Joséfo diz que Herodes começa a sentir uma dor abdominal insuportável, ao ponto de ter que ser removido. E ele vai registrar então que aquela dor durou durante 5 dias. Durante 5 dias Herodes teve aquela dor e o seu corpo foi definhando até ele morrer. E nos nossos dias, até mesmo um médico norte-americano chamado John Hirschman, da Universidade de Washington, ele chegou a dar o diagnóstico da causa da morte de Herodes. Ele analisou os sintomas que ele teve, devido aos relatos históricos, e chegou a uma conclusão que Herodes teve uma doença crônica nos rins, que se alastrou até seu abdômen e também até os órgãos genitais. E ele teve uma infecção rara e incomum chamada gangrena de Fournier,
que o levou à morte. Mas, meus amados, o espírito que estava agindo através daquele homem, através de Herodes, ele foi passando para as gerações posteriores. O próximo Herodes, que substituiu esse, ele também teve um comportamento semelhante que o próximo Herodes, que vai sucedê-lo, porque Herodes era uma dinastia. Então aquele que o sucedeu foi exatamente aquele que mandou matar João Batista. Ele manda prender João Batista. João Batista começou a denunciar o comportamento do novo Herodes, o seu adultério. Então o próximo Herodes agora, ele manda prender João. Assim como o anterior mandava prender quem se opunha a ele, o atual também mandou prender quem se opunha a ele, até que ele faz aquela proposta de Herodias quando ela pede a cabeça de João Batista. E mais uma vez, aquele mesmo espírito herodiano, ele atua. Mas eu quero trazer essa história para os nossos dias. Nos dias atuais, nós encontramos agora um novo Herodes. Não um Herodes judeu, um Herodes palestino, mas um Herodes, por incrível que pareça, brasileiro. E a biografia deste Herodes brasileiro traz até algumas mensagens subliminares e ocultistas. Porque na biografia do Herodes brasileiro, a biografia diz que ele nasceu em uma sexta-feira 13, um número muito querido pelos ocultistas e satanistas. Então ele nasceu em uma sexta-feira 13 do ano de 1968. E esse Herodes foi galgando cargos de poder em nossos dias. E as atitudes que ele tem tomado mostram exatamente como ele abraçou esse número, o amor e a paixão que ele tem por este número 13. Entendedores entenderão. E o que esse novo Herodes tem feito? Ele tem promovido também uma onda de perseguição e uma onda de censura. Ele manda prender quem se opõe a ele. Ele manda censurar quem se opõe a ele, mas não só a ele. Ele manda censurar quem se opõe a ele e a seus amigos, a seus amiguinhos íntimos. E esta sede de poder que houve nos antigos Herodes, ela continua através deste espírito herodiano que tem envolvido o novo Herodes e aqueles que são amigos do novo Herodes. Esse espírito de poder, de conquista, de domínio, ele também envolve Herodes e todos os seus amiguinhos. Veja só aí sobre a tela alguns exemplos das falas dos amiguinhos do novo Herodes. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-lo. Viu só as alianças que eles querem fazer para tomar o poder? E além disso, vemos a censura. Querem promover mais uma censura, mais uma ditadura digital. Então temos aí mais algumas falas dos amiguinhos de Herodes. Ah não, isso é mentira, isso é fake. Olha gente, é só olhar à sua volta, o que está acontecendo, principalmente nos dias agora. Então a ditadura digital já começou por Herodes e seus amigos. E olha que nem assumiram o poder, hein? Imagina se essa turma assume o poder. Imagina se essa galera assume o poder. O que vai virar? Se sem assumir o poder já está desse jeito, imagina se assumir. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde disso. E essa sede de poder que eles têm, isso é contagioso. Todos os amiguinhos deles se contagiaram com isso, ao ponto de se acharem Deus. O problema de Herodes, do antigo Herodes, que ele se achava Deus. Ele se achava Deus, ele se achava acima de Deus, acima da lei, acima de tudo. O novo Herodes e os seus amigos também, eles se acham acima da lei, eles se acham até mesmo acima de Deus. Olha só a loucura que mais um dos amigos dele falou aí, porque essa síndrome herodiana, ela é perigosa e contagiosa. Olha só, escuta essa aí. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome, não. Parece brincadeira, né? Mas os fatos estão aí, só não vê quem não quer. Mas eu termino então esse vídeo agora dizendo algo importante. Deus precisou parar o antigo Herodes para que o evangelho pudesse prosseguir. O novo Herodes e sua patota tem se levantado contra os valores judaicos cristãos. Ele tem se levantado contra valores bíblicos. E se for necessário, Deus vai parar. Assim como Deus parou os antigos Herodes, Deus vai parar o novo Herodes para que o evangelho, a palavra, o plano de Deus possa prosseguir.
Ou Herodes se converte e muda, senão Deus vai tratar com ele mais cedo ou mais tarde. Porque a lei da semeadura não falha. Nós colhemos aquilo que plantamos. E o novo Herodes, o que ele está plantando, se ele não se arrepender, se ele não se converter, ele vai colher os frutos daquilo que tem feito agora. E o tempo dirá todas as coisas. O Herodes se arrepende e muda, ou o fruto virá. Deus vai entrar com providência em favor do seu povo e em favor do seu projeto. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, pedimos o seu apoio, deixando aí o seu joinha, o seu like, se inscrevendo no nosso canal, deixando aí sua sugestão, seu comentário e nos ajudando a divulgar esse canal para que a palavra possa alcançar outros que necessitam ouvir isso. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.